Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode potencializar o seu processo de brainstorming com algumas técnicas e evitar ficar travado nas mesmas ideias, como acontece com muita gente. Se você não me conhece, eu sou Alê Saito, sou consultor estratégico e fundador da Educa Negócios. E aqui no YouTube eu trago conteúdos semanais sobre análises, apresentações executivas e também sobre carreira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também curte esse vídeo se você gostou desse tema. Então, vamos começar aqui do básico. O que seria o brainstorming? O brainstorming vem do termo em inglês e ele seria uma tradução boa, né? Seria tempestade de ideias. É aquele processo quando você reúne algumas pessoas para gerar novas ideias. Então, você senta ali numa sala, as pessoas começam a falar, por exemplo, ideias de produtos, soluções para algum problema, ou até identificar causas raízes para alguma outra situação. Então, normalmente, quando as pessoas querem gerar novas ideias, elas se reúnem para conseguir ter essa tempestade de ideias, né, como o próprio nome diz. E para que esse processo seja conduzido da melhor forma, existem algumas boas práticas que você pode aplicar. Como, por exemplo, você não censurar as ideias dos outros e nem as suas ideias. Então, num primeiro momento, você falar as ideias que você está pensando, passou na cabeça. Porque só depois que você vai priorizar se aquela ideia é boa ou não é boa. Porque às vezes a gente fica com receio de escrever alguma ideia, mas se você fosse avaliar depois, você veria que era uma boa ideia. Tá? Então, por isso que é recomendado que não tenha essa censura logo no começo. Uma outra boa prática é você juntar pessoas com backgrounds diferentes, com campos de conhecimento diferentes. Então, não só pegar um grupo com o mesmo tema ou um grupo da mesma área, do mesmo departamento. Você também pegar pessoas de backgrounds diferentes para que a discussão seja mais diversa. Dessa forma, os riscos de ficar enviesado para apenas uma linha de pensamento, elas são menores. E uma outra boa prática é você primeiro gerar as ideias por conta. Então, as pessoas individualmente, cada uma escreve no papel as ideias que ela tem e depois juntar com o restante do grupo. Por quê? Porque se você começa numa discussão aberta, a tendência é que a pessoa que fala mais ou que fala mais rápido, ela acabe tomando ali conta da discussão e as pessoas que falam menos ou que demoram mais para pensar, acabem contribuindo com poucas ideias e até sendo enviesadas pelas ideias que as outras pessoas estão dando. Então é interessante primeiro as pessoas escrever as ideias por conta, e aí só depois que todo mundo junta e discute o que foi levantado. Só que ainda assim, existe um problema. Por mais que você tome todos esses cuidados que eu te falei, ainda tem um risco de, toda vez que alguém fala uma ideia, ou você mesmo dá uma ideia sua, a tendência nossa é de começar a ancorar as próximas ideias naquela primeira ideia que foi dita. E isso acaba enviesando, direcionando a discussão para apenas um caminho. Então, por exemplo, se eu estou levantando aqui ideias de novos produtos, e aí eu falo, um bom produto seria uma garrafinha d'água. A nossa tendência, nem sempre acontece isso, tá? Mas a tendência é que as próximas ideias que você vai falar, elas sejam relacionadas com essa primeira que você falou. Por quê? Porque o nosso cérebro acaba ancorando, né? A gente precisa de alguma referência. É muito difícil a gente começar as ideias com um papel em branco. Então, a nossa tendência é pega um tema e acaba ancorando tudo nesse tema, certo? Por exemplo, eu vou até mostrar um exemplo que aconteceu com os meus alunos em uma live case, que seria discussões de resolução de case que a gente faz todo mês ao vivo dentro do curso. Então, só para contextualizar, eu estava resolvendo um case com eles de um banco em que eles estavam vendo como que eles poderiam aumentar o potencial de cross-selling deles. O cross-selling seriam as vendas cruzadas. É como se, por exemplo, você vai numa hamburgueria, você compra um hambúrguer e aí compra junto a batata frita e o refrigerante. Isso seria uma venda cruzada. E aqui no caso do banco, seria você abrir uma conta no banco e aí começar também, além de colocar o dinheiro na conta corrente, você colocar em investimentos, você também usar o cartão de crédito e vários outros produtos, né? Seriam essas vendas cruzadas de outros produtos. E aí, um ponto que os alunos começaram a levantar, né, para analisar esse potencial de cross-selling, eram pontos apenas relacionados ao portfólio atual da empresa. Então, eles começaram a falar, como a gente deveria olhar os produtos do portfólio, com a qualidade da nossa oferta, percentual de clientes que a gente tem em cada um desses produtos. A gente deveria olhar a sinergia entre os produtos e o público, né? O quão conectado tá, você oferece uma conta corrente e a pessoa querer um cartão de crédito, ou a pessoa querer investir também. E até o preço e a rentabilidade desses produtos. Só que eles focaram muito nisso e acabaram deixando de lado o quê? Os fatores relacionados ao mercado. Então não adianta você olhar só o portfólio dentro da empresa se você não olha também fatores
como o tamanho e crescimento do mercado de cada produto. Então não adianta eu falar assim, eu quero que as pessoas, que os meus clientes, eles também façam cartão de crédito com a gente. Mas às vezes o cartão de crédito do competidor, ou até, na verdade, o tamanho desse mercado, né, é muito pequeno, ou está reduzindo. Ou até o cenário competitivo nesse mercado, ele é muito acirrado, tá? Então eles acabaram caminhando muito para portfólio atual e acabaram deixando de lado a questão de mercado. E aí por quê? Uma das boas práticas para você fazer, né, é você separar categorias quando você vai falar. Porque, por exemplo, eles começaram falando só aqui nesses pontos, nesses 3 aqui, né? Porque eles vão falar assim, vamos falar primeiro do tema portfólio e aí depois a gente fala de mercado. Então eles enviesaram só nesse ponto e acabaram falando só dentro do portfólio. Então a dica que eu tenho para dar é a seguinte, é você categorizar a sua discussão. Não chegar numa discussão livre para você seguir só uma linha de raciocínio, mas você quebrar a discussão em categorias para evitar que até uma árvore, né, quando você constrói essa árvore aqui de ideias, uma árvore de problemas, uma árvore de soluções, você evitar que a árvore ela só tenda para um galho só. Fique todas as ideias no mesmo ramo e esqueça do outro ramo em si, tá? Então, quando você categoriza, você não constrói uma árvore num tronco só, né? Mas você vai fazendo as ramificações e vai tendo ideias para os galhos diferentes dessa árvore. E aí tem 2 formas que você pode executar esse processo. Ou você pode, primeiro, quebrar as categorias macro e depois ir encaixando as ideias em cada um dos blocos, ou você pode também vir gerando várias ideias de forma livre e depois você agrupando essas ideias em macro temas, e aí você vê, aqui nesse tema ficou poucas ideias, vamos gerar mais ideias nesse tema. Aqui nesse outro tema ficou muitas ideias, entendeu? Ou tá faltando um tema aqui, ficou um buraco aqui de tema que a gente poderia encaixar. Que aí, no caso, quando você agrupou, ficou muito claro que tá faltando um tema aqui que não foi colocado nesses pontos. Então, tanto fazendo top-down, né, de cima para baixo, ou bottom-up, de baixo para cima, né, ou você fazendo primeiro o macro e depois o micro, ou do micro e depois o macro, você acaba evitando que você esqueça alguma ideia e que você enviese só para uma temática, tá bom? Mas é importante que quando você faça isso, é que nem na árvore de problemas, que inclusive eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre, que você categorize os temas de forma mista, que é MECE, que é mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo, que seria mutuamente exclusivo, né? Que os temas aqui, eles se excluam entre si. Se eu tô falando de portfólio atual, é só portfólio atual. Se eu tô falando de mercado, é ideias de mercado, tá? Não tem uma intersecção entre esses temas. E coletivamente exaustivo é que eu tô abordando todos os temas possíveis relacionados a cross-selling, tá? Não tá faltando nenhum outro terceiro tema ou um quarto tema, tá? O coletivo, ele exaure todas as possibilidades. E aqui eu até poderia levantar outras categorias, né? Eu chamei de portfólio atual e mercado, mas eu poderia falar de potencial de cross-selling olhando fatores internos e fatores externos. Que aí, no caso, interno e externo até fica mais fácil de você falar, né? Que é ou interno ou externo, não tem intersecção. E não tem um terceiro tema além de interno ou externo, certo? Então, quando você categoriza em temas, a chance de você ter mais ideias, elas aumentam, e a chance de você ficar enviesado em apenas uma temática acaba diminuindo também. Fora que quando você faz esse processo assim, fica muito mais fácil de você organizar suas ideias e você também até priorizar num segundo momento, tá? Fica até mais fácil, vou descartar algumas ideias aqui ou dessa daqui. Nesse caso não seria tanto assim, né? Mas se você vai levantar ideias de novos produtos, você pode cortar um tema inteiro e só focar nos outros temas, do que simplesmente fazer uma mega lista que não tem nenhuma categoria separada. Isso é o que eu tinha para passar para você. Espero que essa dica ela te ajude no seu próximo processo de brainstorming. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Fechou? Vou ficando por aqui. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.